É tão verdade que Deus é simples que você não vai ver Deus falando com Abraão depois de Gênesis 12. Porque Deus chama Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Deus chama Abraão de novo em Gênesis 15. Aí ele fala o quê? Olha para as estrelas do céu, conte se as puderes contar, assim será a tua descendência. Ele está repetindo a mensagem. Aí depois ele chama Abraão de novo em Gênesis 20. Olha para as estrelas do céu, conte se as puderes contar. Olhe para a areia do mar, conte se as puderes contar. A mesma promessa do 20, a promessa do 15. A mesma promessa do 15, a promessa do 12. Então, às vezes que Deus aparece para Abraão dizendo, não tem nada novo. Ele está repetindo. É Deus falando assim, eu não preciso ficar trazendo outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Eu já falei o que vou fazer. Eu estou só trazendo à memória aquilo que você já sabe. Com José foi a mesma coisa. Deus deu os dois sonhos. Deus não precisou depois ir lá nele aparecer. Eis que te digo, José, e que seja fiel aqui na casa de Potifar. Não, não. Talvez, fico pensando, José dormindo e falando assim, Deus, o senhor não vai falar comigo não? Aí vinha a vozinha lá assim, irmão, não já falei? Quer mais? Já está falado. Só que, às vezes nós temos essa crise, né? Que por algo ser muito simples, aí às vezes a gente quer colocar algo complexo para que aquela coisa, para que aquela simplicidade faça sentido para nós. Tem algo mais simples do que ler a palavra e orar? Não tem. Jovem, eu falo com jovens. Uma das dúvidas que jovem tem, como é que eu vou descobrir meu ministério? Trabalhando. Aonde? Em tudo. E aí você vai sendo direcionado, mas é no meio. Então, por que eu estou falando isso? Porque o que José vai viver, Deus já falou para Abraão em Gênesis 15. A Bíblia diz lá no Gênesis 15 que depois que Abraão termina o sacrifício, a Bíblia vai falar que Deus passa no meio do sacrifício com uma tocha de fogo. E quando ele passa na tocha de fogo, ele fala assim, Abraão, a tua descendência será peregrina, a tua descendência habitará em terras estranhas, mas não se preocupe, Abraão, porque eu me levantarei um salvador, um libertador, e a tua descendência será liberta. Então, o que José está vivendo aqui em Gênesis 37, Deus já havia falado com Abraão lá no Gênesis 15. E José está fazendo parte dos planos e do propósito de Deus. E Deus está falando com José sobre um plano que Deus vai dar o privilégio a José de participar, mas era um plano, um projeto que Deus já havia preparado antes. Então nós precisamos compreender isso. Às vezes nós estamos vivendo um plano, um projeto que Deus já desenhou. O que cabe a nós é acreditar nesse plano e viver esse projeto, sem querer muito contexto, sem querer muita explicação. Qual que é a explicação que a gente tem que ter? Deus falou, Deus deu a ordem, eu vou fazer o quê? Eu vou viver. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui, com os outros tópicos da lição. Primeiro, Deus tem projetos. E a nossa missão é viver estes projetos em Deus. Porque nós recebemos o quê? O privilégio. Irmãos, e guarde bem essa palavra, nós vivemos o privilégio de poder participar do projeto de Deus. Você vai lembrar bem, tem uma história muito bonita na Bíblia, mas muito dolorida. Quando Débora fala com Baraque assim, Baraque, vá à guerra, você vai vencer, Deus vai te usar e papapá, você vai ter a honra e tudo, e vai. Aí ele fala assim, eu não vou se você for. É Baraque dizendo assim, eu não tenho muita certeza que isso aí é Deus está falando, você é uma mulher, Deus usa. Não, eu vou se você for comigo, ou seja, eu não estou crendo no que Deus está falando, eu quero que você vá comigo. A Bíblia fala assim, por causa da sua dúvida, da sua falta de fé, Deus vai tirar essa honra de você. Aí a Bíblia diz que o inimigo de Israel vai deitar na casa de Jael, uma pessoa, me permita a expressão, aleatória. Aí Jael olha lá, realmente, isso aqui é inimigo do povo de Deus. Aí Jael vai e mata o inimigo do povo de Deus e resolve o problema. Por que ela recebeu esse privilégio, essa honra? Porque ela teve fé e Baraque não teve. E Deus precisava indiscutivelmente de Baraque. Deus estava dando para Baraque o quê? O privilégio.
Então Deus está dando para José o quê? O privilégio de viver os planos e o propósito de Deus. Às vezes nós como igreja precisamos trazer isso à memória. Irmão, estar aqui nessa manhã, escute bem, estar aqui nesta manhã é um privilégio que Deus nos dá. Porque nesta manhã nós não estamos em um bar bebendo, nessa manhã nós não estamos em um ambiente de prostituição, porque nessa manhã nós não estamos em uma cama de hospital, porque nesta manhã Deus nos deu até o privilégio de não ter que estar trabalhando neste momento. Então estar aqui, tudo que fazemos em Deus é um privilégio. Aí o que o diabo vem colocar dentro de nós? Às vezes por causa de algum dom, por causa de algum talento, ele vem colocar alguma coisa em nós chamado como se nós fôssemos indispensáveis. Deus ele tem os propósitos dele. Só que os caminhos que Deus tem, eles não vão ser parados para a igreja, como corpo de Cristo. Não vão ser parados, porque algum de nós não adotarmos e queremos viver nesse projeto. Então, José, ele está vivendo esse projeto. Deus dá a ele esse projeto. Só que nós vamos entrar aqui numa seara que é sobre a divisão que há dentro de casa. E aqui é um assunto um pouco complicado para mim falar, porque a lição focou muito no ambiente de filho. Sobre um pai, Jacó, que tratou José de forma diferente dos outros filhos. Eu ainda não sou pai, mas eu tive um padrasto, e esse padrasto me tratava diferente da minha irmã, que era filha dele. E isso para mim foi horrível. Graças a Deus que Deus me deu uma mãe, que foi o pai que eu não tive. E me fez não guardar mágoa do meu padrasto. Nunca me tratou mal, viu, irmão? Mas o amor que a minha irmã tinha, eu cobrava dele. Porque eu sentia essa diferença dentro de casa. E eu queria receber dele o que minha irmã recebia. Aí Deus levantou minha mãe, tudo aquilo que ele não dava para mim, minha mãe me dava, mais do que eu imaginava. Mas havia o quê? Diferença de tratamento. Essa diferença de tratamento, por vezes, dividiu eu e minha irmã. Essa diferença, por vezes, quando mais jovem, fez eu me afastar do meu padrasto. E fez eu me afastar até do meu pai, porque meu pai cuidava da minha irmã, que moravam em Brasília, e eu ficava aqui, meu Deus, meu pai está lá, ama minha irmã, cuida da minha irmã, faz tudo para minha irmã. Aí eu estou aqui, o meu padrasto ama minha irmã, faz tudo para minha irmã, e eu estou aqui. Aí Deus falou assim, não, mas você tem sua mãe, que é seu pai, sua mãe, você tem eu, que tem tudo. Eu falei, amém, glória a Deus. Mas até chegar nesse ponto de compreender isso, o sentimento de divisão, de ingratidão, ele vai o quê? Alimentando, 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 alimentando. E aí eu não queria ficar aqui só nessa questão do ambiente familiar. E talvez, não sei se alguma das coisas que vou tratar aqui ultrapassem a minha seara da lição, mas graças a Deus o nosso pastor está aqui. Mas eu gostaria de tratar um pouco também da divisão num contexto congregacional. Às vezes, irmãos, nós ficamos aqui como José, como Jacó e como os irmãos de José. Quer entender esse ambiente? Jacó. Às vezes nós somos como Jacó. Nós damos preferência a determinadas coisas no ambiente de igreja. Às vezes nós somos como Jacó e nós temos os nossos Josés da igreja. Não, tem essa coisa eu gosto. Vou dar um exemplo aqui. Não, quando envolve alguma coisa do louvor, eu estou dentro. Eu venho, eu me dedico, eu trabalho. Mas se envolver alguma coisa referente à cantina, já não é minha área. Por quê? Porque às vezes nós somos como Jacó. Nós amamos muito alguma coisa e ficamos dividindo as outras coisas. Não, aquilo ali eu não faço, aquilo ali eu não misturo, aquilo ali eu não vou, não. Porque eu sou daqui, desse ambiente. Obreiro do altar. Eu sou obreiro do altar. Mas quando envolve uma convocação do diaconal, eu não vou porque eu fui chamado para outra coisa, eu já passei desse tempo. Eu estou sendo como Jacó. Eu estou dando prioridade para uma coisa, causando divisão no ambiente que estou, porque eu gosto mais de uma coisa e me dedico àquilo, mas o restante eu deixo de lado. Eu sou líder de jovem. E aí a missionária Regiane vai fazer um projeto, alguma coisa, e aí ela me chama para ajudar. Aí eu falo, não vou não, porque eu cuido dos meus jovens. A sua CIB, permita-me, Regiane, porque eu já ajudei a senhora, então fico tranquilo. A sua CIB, a senhora cuida aí,
Eu não quero saber, eu já estou muito cansado do meu jovem. Às vezes eu fico que nem Jacó, fazendo essa... Não, esse aqui é o meu ambiente, nesse ambiente eu trabalho. Não, esse outro ambiente eu não quero... o outro ambiente não está indo bem. Não, é o problema de quem está no outro ambiente, eu estou de cá. Às vezes nós somos como José. Nós somos como José que, sem entender do que está acontecendo, estamos entre ser muito querido e estamos entre não entender a divisão que está no meio. E a gente fica aqui no meio. E às vezes somos como os irmãos de José, vendo toda essa divisão e alimentando o quê? A maldade do coração. Alimentando a maldade do coração. Ao invés do irmão de José falar assim, rapaz, esse menino tem um sonho, eu vou colar nele. Ei, José, Deus falou para você aí que nós vamos te servir, que sol e lua vão se prostrar até você, vamos ficar juntos, José. O que eles fazem? Não, você sai fora. Esse negócio aí de você crescer e eu não quero não. Às vezes a gente é como os irmãos de José. Outra questão em relação a José e os irmãos dele, que a lição traz. Coisas que nós compartilhamos. José vê todo esse contexto de divisão. Aí ele vai aonde? Em quem ele vê a divisão e começa a compartilhar os sonhos dele. E aí, irmãos, duas coisas. Novamente, nós como José e nós como os irmãos de José. Às vezes nós, como os irmãos de José, ouvimos de pessoas palavras, sonhos, projetos. E nós, irmãos, como crente, ao invés de dizer que vamos orar, que vai dar certo, que Deus vai trabalhar, nós ficamos colocando dificuldade. A gente fica colocando o quê? Problema. Às vezes no projeto de Deus e às vezes no projeto pessoal. Porque, irmão, tem projeto que é da pessoa. A pessoa sonha, a pessoa projeta. E tem projeto que é Deus que coloca na vida da pessoa para a pessoa desfrutar. E aí nós, como os irmãos de José, às vezes fazemos o quê? Ouvimos. E aí porque nós não temos fé, porque a gente não precisa receber uma revelação, toda a revelação nos foi dada. Todas as grandes coisas Deus já prometeu para nós. E aí, às vezes, por nós não termos fé de que aquela grandiosidade que Deus deu à pessoa, que a pessoa tem fé para alcançar, aí o que a gente faz? Quer abafar. Falo isso no nosso contexto de igreja, de corpo, não de AD14, de igreja, de corpo de Cristo. O que os irmãos de José falaram? Rapaz, esse teu sonho é grande demais. Nós, além de matar o sonho, nós vamos matar você. Outra coisa, José ele vai contar o sonho dele para quem? Para os irmãos dele. Aqui é outra lição para nós. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 12, versículo 12. Se eu não estiver enganado, é o 12, 12. Jó vai dizer assim, que a sabedoria está com os idosos, com os anciãos. Sabe o que José fez? José agiu sem sabedoria. Sabe o que ele deveria ter feito? Pai, mãe, quero conversar com o senhor. Pai, quero conversar com o senhor aqui. Depois da janta. Pai, eu tive esse sonho. O senhor é autoridade sobre minha vida. O que o senhor enxerga desse sonho? Não. Ele viu todo aquele ambiente. Aí ele foi lá nos irmãos dele. E contou o sonho e deu no que deu. Qual que é a lição para nós? Nós precisamos agir com sabedoria. Como é que nós vamos agir com sabedoria? Quando nós nos relacionarmos com aqueles mais experientes. A Bíblia vai falar que o filho de Salomão, Roboão, assume o reino de Israel. Um reino que já estava meio dividido desde a época de Davi. E quando ele assume, os anciãos chegam nele e falam assim, Roboão, nós temos um conselho para dar para você, diminui o imposto. Diminui o tributo sobre o povo. Porque seu pai, Salomão, construiu o templo, ficou muito caro para todo mundo, e o povo está apertado. Aí o que Roboão fez? Foi nos amigos dele, da juventude. Aí falou assim, e aí, gente? Sou rei agora, o que nós vamos fazer? Aí os amigos dele falam assim, aumenta o tributo. Quando Roboão postou lá no Twitter, né, ou no Instagram, vou aumentar o tributo. O que Jeroboão fez, capitão de Salomão? Dividiu. O que o povo do Reino do Norte fez? Dividiu. Por quê? Não quis dar ouvido à sabedoria dos anciãos, compartilhou o que não devia com quem não devia ouvir, recebeu o conselho que não devia ouvir e viveu pelo conselho que não deveria ter seguido.
E às vezes a gente fica assim, compartilhando o que não deve com quem não deve ouvir, ouvindo de que não deve ter ouvido, palavras que nós não deveríamos seguir, e tomando atitudes baseadas nos conselhos de quem nós nem deveríamos ter compartilhado algo, e aí a gente está desfrutando de coisas ruins da vida. Porque a gente não foi buscar sabedoria onde? No lugar correto. A Bíblia fala duas coisas sobre sabedoria, duas coisas. Primeira coisa é que ela pertence a Deus. Três coisas, na verdade. Primeiro, que ela pertence a Deus. Segundo, que se nós a quisermos, nós podemos pedir a Ele. E terceiro, que ela está com os anciãos. Três coisas a Bíblia fala sobre sabedoria. Pertence a Deus. Segundo, que nós podemos pedir a Ele. E terceiro, que ela está com os anciãos. Então José viveu todo esse contexto. E como eu disse, o enfoque da lição aqui é para um contexto de família, de criação de filhos. Mas eu penso que também se aplica ao nosso contexto de congregação. Nós temos aqui quem? Pessoas, líderes, pastor, para nos instruir, para nos dar os bons conselhos, para nos dar as boas palavras. Aí um dia, compartilhar aqui, pastor, sim, não tem muito problema. Aí um dia um jovem falou assim, às vezes eu tenho medo, não só com o senhor, mas de outras. Às vezes eu tenho um medo de falar com o pastor, porque talvez o pastor vai me dar uma palavra muito dura e tal, e não sei o quê. Aí eu falei, mas isso é bom mesmo. É bom receber a palavra dura de correção agora, porque esta é a palavra de sabedoria. A Bíblia vai dizer assim, que aquele que ama o seu irmão, exorta-o e edifica-o. Só que às vezes a gente só quer ou só edificar, passar a mão, ou só exortar, bater. Mas a Bíblia fala o quê? Exortar, corrigir. Não, não é aqui, meu filho, vem para cá. E edificar. Agora eu vou te mostrar o caminho certo, é aqui. Então José viveu todo esse contexto, esse problema. Irmãos que o odiavam porque ele compartilhou algo que não devia, para quem não devia ouvir, e gerou todo esse conflito. Um conflito que já existia por causa do quê? Da predileção de Jacó por José em detrimento dos seus irmãos. Porque o que faz os irmãos de José odiarem ele, não é necessariamente contar o sonho. Versículo 3. E Israel amava a José mais do que a todos os seus irmãos, do que os seus filhos. Versículo 4. Vendo, pois, seus filhos que seu pai o amava mais do que a todos os irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então o problema de José não é o sonho. O sonho vem depois. O problema de José é o que? É um pai que o trata de forma diferente, com predileção, e isso gera o que? A divisão dentro da família. Gerando a divisão dentro da família, todas as outras coisas é consequência. Se fosse uma família unida, quando José contou o sonho, os irmãos iam falar assim, glória a Deus, onde é que o Senhor vai reinar, que nós vamos estar juntos? Qual é a lua e o sol que eu vou se prostrar diante do Senhor? Eu quero estar do seu lado, José. Fala igual os discípulos, né? Você deixa eu ficar com a cadeira aqui do seu lado? Mas não, como havia esse contexto de divisão, por causa da predileção do pai em relação aos outros filhos, tudo que vinha depois era só problema. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Tanto no nosso ambiente familiar, como no nosso ambiente congregacional. Nós, como igreja, funcionamos como um corpo de Cristo. Não tem como a minha mão cuidar só dela. Eu lavo a cabeça com a minha mão. Eu me visto com as minhas mãos. A minha mão é quem cobre o meu peito, colocando a minha camisa. A minha mão é quem cobre o meu corpo, colocando esse terno. Então o meu peito precisa da minha mão, correto? A minha mão precisa do meu braço. A minha cabeça precisa dos meus pés. A minha boca, para se alimentar, precisa dos meus braços para colocar o alimento dentro dela. Para que eu me alimente, eu preciso não só dos meus braços, das minhas mãos, mas eu preciso das minhas pernas e dos meus pés para ir até o lugar onde há alimento. Então, este ambiente de divisão ele não pode existir em nenhum contexto, seja dentro de casa, seja em contexto de igreja. E se ele ainda não existe, essa lição nos serve para o quê? Para orarmos, pedindo a Deus que a comunhão que aqui há seja o quê? Preservada. Porque o principal trabalho do inimigo vai ser esse sempre. Gerar divisão, enfraquecer e destruir. Roubar, matar e destruir. Então este é o ponto do contexto de José. De tudo o que aconteceu.
E acontecendo tudo isso, veio a consequência da venda de José para os midianitas, ismaelitas. Eu coloquei aqui também, aquele que seria um instrumento de Deus para toda a família e o povo, é o que foi afastado e foi excluído. Deus está dando a ele a revelação. E aí o povo está excluindo quem? Ele que recebeu a revelação de Deus. Deus deu a José a revelação do sonho, dos projetos de Deus. Israel, Jacó sabia do projeto macro. Mas o restante da família talvez não tinha essa noção. E aí aquele a quem Deus deu toda essa revelação, o que os irmãos fizeram? Às vezes, irmãos, a gente afasta gente assim. Uma vez um jovem, há muito tempo atrás, falou assim que não gostava de mim porque eu era um crente muito quadrado. Aí eu falei assim, mas tu não é crente também? Ele falou, sou. E aí, tu é um crente o quê? Desviado? Aí ele olhou assim, quadrado, o que é ser quadrado para nós, irmãos? É ser crente comum. Crente. Não tem crente mais crente, crente menos crente, não. Tem um crente. Tem um crente e tem o que não é crente. Tem o que é, de fato, e aquele que não é. A Bíblia vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 3, dizendo que nós somos o quê? Cartas. Tem como você ler duas cartas dentro de um mesmo texto? Só se tiver mensagem subliminar. E nós não fomos criados para transmitir mensagem subliminar. Porque a Bíblia diz que nós somos luz. Se eu sou luz, irmão, não tem como ter uma mensagem subliminar dentro dessa luz, não. Essa luz aqui, dentro dela, se alguém vê diferente, tem uma luz azul também. Não. Só vai ver outras cores que aquela do arco-íris se houver o que? A divisão, não é? Mas enquanto ela é o que é, só tem uma cor. Não, mas essa aqui é de outra cor, luz, porque é outra luz, mas é luz do mesmo jeito. Então nós não fomos chamados para ter mensagem subliminar. Nós somos chamados o quê? Para apresentar Cristo. O povo de Corinto lá todo preocupado, que era uma cidade idólatra e cheia de problemas. Paulo, o que nós vamos fazer? Paulo escreve assim, tá, vou explicar para vocês. Vocês são cartas. E a cidade de Corinto está querendo ver Jesus em vocês. Muito claro isto. Muito evidente isto. Então, aqui na igreja, nós somos cartas para os irmãos. Um ajudando o outro, um cooperando com o outro. Um contou um sonho, irmão, vai dar certo, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Ah, o irmão está passando por dificuldade, irmão, eu vou te ajudar. Se eu não conseguir te ajudar, nós vamos no pastor, na pastora, nos obreiros, nos líderes, nós vamos mover todo mundo para poder ajudar em oração no que a gente puder. Agora lá fora, é a mesma coisa. É o mesmo portar. Por quê? Carta é carta e luz em todo canto. E às vezes, porque nós não desfrutamos dessa luz de Cristo na nossa vida, aí quando há alguma outra luz, que é a luz de Deus também, aí nos incomoda. Os irmãos de José tinham toda uma promessa. Descendentes de Abraão, Judá, Rúben, Dan. Mas por não compreender o projeto macro de Deus, afastaram seu irmão, que era quem Deus estava dando a revelação, era quem Deus estava dando o caminho, para que futuramente eles desfrutassem do livramento que Deus já havia anunciado para Abraão lá atrás, em Gênesis 15. Então, esse é todo o contexto. E aí, quando nós avançamos, nós vemos que José já tinha problema. José já tinha um problema. Mas o problema aumenta um pouco. O problema aumenta um pouco quando ele recebe o sonho, quando ele compartilha o sonho, quando ele conta para pessoas erradas, uma evidência de imaturidade, ao que a revista, inclusive, dá muito destaque. Inclusive, a revista dá destaque dizendo que faltou a José receber um conselho de sabedoria de seu pai. Então, ele faz todo esse compartilhamento do sonho. E como eu falei no início, o sonho que José recebe não era apenas um sonho, mas um projeto de Deus. Nós precisamos compreender que tudo que está acontecendo aqui
ele parte, tem como origem um nascedouro, não a divisão, viu, irmão? Mas a vida de José, o caminho que José vai trilhar, ele tem como nascedouro um projeto de Deus. A forma que vai tomar, os homens aqui mexeram, mas tem um projeto de Deus. O projeto de Deus é o quê? É levantar José como um líder no seu ambiente, dando livramento para o seu povo, cuidando do seu povo, levando o seu povo para um lugar de escape. Um escape que seria dado a quem? A toda a família. Toda a família receberia o escape por meio de José. Então, o sonho que se parecem se tornar pesadelos. Às vezes nós somos como José, compartilhamos projetos com pessoas erradas, ou como o irmão, ouvindo, invejando e sendo contrário, porque não é o nosso sonho. Então José recebe o sonho e compartilha o sonho. O compartilhar do sonho gera a inveja, porque até aquele momento só havia o quê? Divisão. Quando ele compartilha o sonho, aumenta-se ou nasce-se a inveja. E quando se nasce a inveja, os planos ruins que Deus falou lá em Gênesis 5 e 8, de que a mente do homem era má continuamente, aquele mal continuamente lá de Gênesis, do início ainda, está aqui na mente dos irmãos de José. Rapaz, agora, esse rapaz aí está dizendo isso, agora nós vamos ter que acabar com ele. Tem um texto que me choca muito, é quando Tiago escreve dizendo assim, que os assassinos não herdarão o reino dos céus. E aí às vezes a gente pensa assim, não, mas eu nunca matei ninguém. Mas irmãos, se por algum momento na vida nós agimos como esses irmãos de José, gerando todo esse conflito, nós seremos assassinos de quê? De almas. Às vezes nós praticamos alguma coisa, é por isso que nós temos que sempre ter atenção e cautela, por isso que a Bíblia nos orienta primeiro o quê? Vigiar. Falando, reclamando, ou questionando, ou apontando. E por causa disso, uma vez eu conversei com uma adolescente, faz um tempo já, e ela falou assim, não, eu decidi mudar, porque lá onde eu estava, eu passei por isso, e eu não era vinculado, e tive toda essa dificuldade, e aí eu cheguei aqui agora, e aí eu vou ver o que vai ser. Aí eu falei para ela assim, que bênção que você ainda está aqui. Agora você vai ser um instrumento de Deus para cuidar de outras pessoas que talvez possam estar passando por aquilo que você passou. Então, às vezes, os sonhos que Deus nos dá geram essas complicações, dificuldades. Porque Deus gosta de nos ver sofrer? É porque muitas vezes Deus precisa o quê? Moldar o nosso caráter. Você vai ver lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai dizer assim, sobre João Batista. Vai dizer assim, que o menino crescia. Ou seja, ele era um menino e foi o quê? Crescendo. E se fortalecia no Espírito, ou seja, ele era um menino que foi crescendo, conforme ele foi crescendo, ele foi amadurecendo no Espírito Santo de Deus. E aí depois finaliza o versículo dizendo, e habitou nos desertos até mostrar-se a Israel. Por quê? Porque se Deus leva João Batista para começar a pregar em Israel logo cedo, talvez ele não conseguiria lidar com as perseguições, talvez ele não conseguiria lidar com a vaidade da fama que ele tinha. Então a Bíblia vai falar que ele fica no deserto por 30 anos praticamente, arredondando aqui, aprendendo, crescendo, ficando guardado, pregando talvez para a areia, pregando talvez para as pedras, nas montanhas, e Deus está preparando ele no deserto. E aí quando ele fica pronto, que ele vai, se mostra Israel e começa a pregar, ele está pronto. Não tem mais vaidade para poder cobrir o coração dele, não tem mais perseguição que vai entristecer a fé dele. Por quê? Porque ele foi moldado. E José agora está passando por esse momento de ser moldado. A gente não vai ver aqui, e eu tenho certeza que se José tivesse feito isso, Moisés teria escrito. A gente não vai ver aqui José levantando para Deus, falando assim, e aí Deus, como é que é esse negócio? O Senhor não disse, o Senhor não me deu um sonho, eu não falei, o meu pai guardou no coração, esse sonho não era do Senhor. Eu tenho certeza, eu creio, eu acredito, que se José tivesse tido toda essa murmuração aqui, o escritor teria escrito. Porque o escritor da Bíblia, é por isso que a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens e mulheres de Deus. Mas José creu o quê? No projeto. Porque o projeto era dele. Ele estava tendo o quê? O privilégio de participar
do projeto de Deus para a vida dele, da família e de todo o povo de Israel. Então, essa concepção maior que nós temos que entender aqui nesta manhã, com relação aos projetos de Deus. Que os projetos de Deus, nós precisamos compreender isso, os projetos de Deus, Deus ele nos permite, com o privilégio de participar, de estar dentro da engrenagem. Mas o que Ele quer de nós? Que a gente só esteja dentro da engrenagem. Se eu sair da engrenagem, o projeto continua? O projeto continua. Lembra de Baraque, de Israel? O projeto não era que Baraque matasse o rei inimigo de Israel? Baraque, Deus falou, não, então vai continuar mesmo sem você. Vou para o próximo, Jael. Resolveu o problema. Então qual que é a nossa missão? É estarmos dentro dessa engrenagem. Porque a engrenagem é nossa? Não. A engrenagem pertence a quem? A engrenagem pertence a Deus. E aí quando nós entramos nessa engrenagem, dentro dessa engrenagem nós começamos a desfrutar de todo o contexto daquele que é o dono da engrenagem, que está cuidando de tudo. E aí quando nós estamos dentro dessa engrenagem, às vezes dá um apertinho, aí passa um óleo, né? Assim no motor, quando o motor começa a ficar muito seco, aí dá umas batidas, você vai no mecânico, aí passa um óleozinho, às vezes assim é com Deus também. Aí ele vem, passa um óleo, vou continuar mais. Mas a engrenagem, ela o quê? Ela não para. A engrenagem vai parar? E se eu sair, a engrenagem vai parar? Para mim, a maior lição desta lição, né? A maior lição desta lição, a maior lição desta lição é essa. José viveu um sonho que era um projeto de Deus. E ele compreendeu que ele estava dentro desse projeto. E estando dentro desse projeto, ele entendeu que o projeto não era dele. Porque se o projeto fosse dele, quando ele chegou lá no Egito e assumiu todo o governo, o que ele poderia ter falado? Não, agora vocês ficam para lá. Eu vou trazer no máximo meu pai aqui. Agora vocês que me jogaram lá, o projeto é meu. Eu que cheguei aqui, vocês ficam para lá. Vocês vão caçar meio de caçar e tal. Lembra aquele lobo que você falou para o meu pai que me matou? Então vão caçar aquele lobo lá e vão comer ele. É minha mãe, viu, gente? Vão caçar e comer aquele lobo lá. Mas como José entendeu que o projeto não era dele, mas era um projeto de Deus, ele falou assim, não, vem todo mundo. Porque o projeto de Deus é igual o coração de mãe, né? Cabe sempre mais, não cabe? Somos nós? Não, não somos nós. Eu finalizo com essa lição. O projeto, ele pertence a Deus, e nós estamos aqui nessa manhã. Irmãos, uma oração que eu sempre gosto de fazer quando eu chego aqui nesta igreja, neste templo, ou em qualquer igreja, eu agradeço a Deus pelo privilégio. Sabe por quê? Porque quando eu peguei Covid, eu vi como é ruim assistir culto na internet, irmão. Irmão, é bom ouvir a palavra, claro, mas assistir culto pela internet, por opção, algo é, se você estiver viajando, um problema e tal, não deu, ok. Agora, você estar impedido de vir desfrutar disto aqui, aí toda vez que eu ajoelho eu digo assim, Deus, obrigado por ter me feito chegar até aqui. Eu estava com uma jovem ontem que falou que a amiga dela morreu num acidente, do nada, de carro. E aí eu lembrei de uma palavra de um pastor um dia que me falou assim, um dos nossos maiores pecados é acreditar no culto de hoje à noite. E se a gente não puder estar mais aqui no culto de hoje à noite? E se este for o nosso último momento? Quando eu compreendo que tudo que vivemos por um projeto e um propósito de Deus, eu compreendo essa engrenagem. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para desfrutar dessa engrenagem e estar dentro dela a todo momento, por toda a minha vida. E a revista vai finalizar que o plano dos irmãos de José era matá-lo. Aí Deus, penso eu,
traz ao coração de Rúben uma pontinha de misericórdia. E fala assim, não vamos matar não. Vamos vender ele. Vamos vender ele. Porque esse negócio dele não vai dar certo mesmo. Esse negócio dele não vai para frente. Vamos vender ele. Mas o que acontece? Deus usa com esta misericórdia, com este cuidado, e leva José para um ambiente de salvação da família dele. Irmãos, no final da história, quem sofreu? Sabe quem sofreu no final da história? Quem sofreu foi o pai. Às vezes a gente se deixa ser usado pelo inimigo ou se comporta como os discípulos, como os irmãos de José, pensando que quem está sendo ferido é José. Quem ficou ferido a vida toda ali foi quem? Foi Jacó. Imagina todo dia os irmãos de José chegam à noite para jantar e Jacó está falando assim, meu filho José. O que eles queriam de Jacó? Ser o quê? Amados. Aí, tomados pela ira, pela inveja, pelo pecado da divisão, o que eles agora não conseguem? Serem amados. Então, toda a prática maligna que eles praticaram recaiu sobre quem? Sobre quem ele mais amava. E aí eles têm que conviver com aquilo todo dia. A Bíblia não fala, mas às vezes eu gosto de imaginar, e se eu estiver errado, o Espírito Santo vai nos traduzir isso aqui. Eu imagino todo dia no café da manhã, senta-se a família, e aí Jacó fala assim, meu filho José foi embora. Aí senta para a janta, que passava um dia no pasto, meu filho José foi embora. Aí o outro dia de manhã, meu filho José foi embora. De noite, meu filho José foi embora. No outro dia, isso vai por anos. Anos. E enquanto isso, Deus está fazendo o que com José? Abençoando. Ah, mas ele era escravo. Sim. Deus está preparando ele. Chefe dos servos da casa de Potifar. Por causa de um problema, vai para a prisão. Chefe na prisão. E quem está sofrendo? Jacó em casa. E aí os irmãos pensando que tinham feito algo para resolver o problema, com toda aquela astúcia, o que eles geraram para si? Uma tristeza diária. Todo dia. Meu filho Jacó foi embora. De noite, meu filho Jacó foi embora. Meu filho José foi embora. Temos essa tensão, irmãos. Precisamos compreender que, eu já falei uma vez, estava finalizando, né? Não vou falar, concluindo. Precisamos compreender que os projetos pertencem a quem? A Deus. E nós temos o privilégio de participar do projeto de Deus. Se outra pessoa compartilhar com você um projeto de Deus, peça a Deus para que você possa participar junto. Irmão, tem vezes aqui, vou confessar aqui, às vezes Deus está usando o pastor para liberar uma palavra específica para alguém, ou ministrando algo sobre um ambiente específico. Aí eu fico assim, Deus, eu não sei se é para mim, mas se tiver alguma pontinha aí, eu sou... Aquele dia aqui, pastor, do irmão Goodson, que o senhor ministrou aqui sobre as irmãs, eu estava lá naquela porta, eu falei assim, eu estou ministrando para as irmãs aqui, eu falei, Deus, se sobrar alguma coisinha desse negócio bem aí, eu recebo tudo que o pastor está falando. Aí, de repente, Deus usou o pastor bem aqui e falou a mesma coisa que eu estava orando lá na porta. Era para mim? Não, era para as irmãs aqui, irmão. Aí eu falei, Deus, se essa coisa boa que o senhor está usando aí o pastor para falar, e o senhor está usando ele, que eu estou sentindo, eu estou sabendo, eu quero também. Se tiver um anjo sobrando aí, uma lança de fogo, de bênção,
manda aqui para essa porta. Os irmãos lembram que o pastor chamou as intercessoras para cá, os obreiros para as portas, ele começou a orar nas intercessoras. Aí eu falei assim, Deus, se está alguma coisa que está sendo distribuída ali para aquelas irmãs da intercessão sobrar e puder cair para nós aqui, eu quero também. Irmãos, por quê? Porque o projeto, irmão, quando é de Deus, e você compreende que é Deus quem está no projeto, cabe você, cabe quem está do seu lado, cabe todo mundo. O projeto de Deus é esse. Porque no final das contas, se a gente não compreender isso, quem vai sofrer somos nós, ouvindo todo dia. E José foi embora. E José foi embora. O que é José? José é a salvação, José é a vitória, José é o escape, José é o milagre, José é a provisão, José é um homem de Deus que vai usar para cuidar de todas as coisas. José é tudo que aqueles irmãos vão precisar daqui uns anos. Então compreenda isso.